gente, tudo bem? Estamos aqui hoje para a segunda aula de ondulatória em física. Ansiosos? Vamos lá, o que vimos na primeira aula? Primeiro, claro que são as propriedades. Então, a definição de ondas, o que elas são? A perturbação do meio caracterizada pelo transporte de energia e ela não transporta matéria. Segundo, o tipo de ondas. Então, de naturezas mecânicas e eletromagnéticas, direção de propagação, que são unidimensionais, bidimensionais e tridimensionais, direção de vibração, longitudinais, transversais. Então, se você não lembra de tudo que está nesse slide, dá uma volta lá no outro vídeo para ver de novo. Então, aqui eu coloquei um pequeno resuminho, caso você queira dar uma revisada, pausar o vídeo e até mesmo anotar no caderno. Então, vamos lá começar isso. Fórmulas. Gente, nada na física fica livre de fórmulas. Tudo tem. Então, aqui nós temos o cálculo de frequência, velocidade de propagação, amplitude. Essas três nós vimos na aula passada. Então, caso você não lembre, dá uma voltadinha lá de novo. Ondas transversais tensas. O que são isso? Ondas transversais em cordas tensas. Eu só dei uma resumida aqui para ficar mais fácil de lembrar. Então, aqui nós temos a densidade linear. O que é densidade linear? Basicamente, é o volume, né, a densidade da corda. Então, quanto maior for o diâmetro dela, mais volumosa ela for, ela terá uma densidade maior. Desculpa. E essa vai ser medida pela massa sobre o comprimento. Então, aqui nós temos as formulazinhas e seus respectivos correspondentes dessas incógnitas. E caso queira dar uma pausada, dê uma olhada. Acho que a única que eu não expliquei é essa daqui, a velocidade de uma onda transversal em um fio. Então, vamos lá. O que é isso? A velocidade de uma onda transversal em um fio vai ser igual a V, igual a raiz da força tensora sobre densidade linear da corda. Aí você fala, nossa, você falou já 2 vezes densidade, mas como é que eu calculo? A densidade linear vai ser dada por essa formulazinha aqui, que é a massa sobre o comprimento. Próximo. Agora nós vamos para a parte analítica da ondulatória. Então, um detalhe que acabou ficando de fora da outra aula, que era para ter entrado também, é a diferença entre frente e raio de onda. Então, aqui nós temos uma onda bidimensional, né, como vocês podem ver, e ela tem 2 partezinhas. Aqui é a fonte dela. Pensa numa piscina parada, o mesmo exemplo que eu dei na outra. Na piscina parada, assim, ficou muito tempo sem movimento. E aí você vai lá e joga uma coisinha nela, ou então encosta o dedo, e aí você vai ver um monte de onda se propagando, assim. Onde você tocou na água ou jogou alguma coisa, será a fonte. E para onde ela se espalhará, será o raio da onda. Então, a onda vai para cá, ela vai para lá. Esses riscos pretos, que formam uma espécie de Y, são os raios da onda. E as frentes da onda são esses círculos que ela vai formando. Esses vales, né? Vales e cristas. Então, reflexão. Uma coisa muito importante para ver. E também tem uma pequena relação com ótica, porém, vamos relacionar um pouco mais com ondulatória. São 2 leis principais. A primeira lei é que um raio refletido, ou raio incidente, e a normal são complementares. Calma. O que isso quer dizer? Então, pensa num quadro onde você vai desenhar. Você coloca o eixo X e o eixo Y, certo? E aí, um raio vai vir como, por exemplo, com um ângulo de 60 graus aqui. Esse raio, ele vai ser refletido e eles são coplanares. Então, ele vai fazer um certo movimento V. Se ele está vindo em 60 graus aqui, ele vai ter que sair 60 graus ali. A reta que vai dividir eles, falar, nossa, a partir daqui
é refletido, e a partir daqui é o raio incidente, vai ser a reta normal, que vai ser o eixo Y para simplificar. A segunda lei. O ângulo de reflexão é igual ao ângulo de incidência. Então, se o raio está entrando no ângulo de 60 graus, 45, 30, etc., ele vai sair no mesmo ângulo. Então, se entrar em 45 graus, estará em 45 graus. Eles serão complementares também. Então, a junção deles formará o ângulo total. Agora vamos para a refração. Vamos lá. Primeira coisa, para a gente entender refração, a gente tem que dar uma repassada o que é refringência. A refringência é a resistência que o meio oferece à passagem de luz. Lembrando que luz é uma onda, tá, gente? Então, o meio mais refringente, como vocês podem ver aqui, ele tem uma maior densidade, ou seja, a velocidade que a luz vai se propagar será menor e também o comprimento de onda será menor. Um meio menos refringente, ou seja, que tem uma menor densidade. Então, terá uma maior velocidade de propagação, é claro, e um maior comprimento de onda. Tá, ok, já entendi, mas por quê? Qual o significado de refringente em si? Então, o meio mais refringente é o meio que há mais partículas no ar ou substância, porque o meio pode ser tanto um líquido quanto atmosfera, enfim. Quanto maior a quantidade de partículas presentes no meio, maior será a refringência. Quanto menor for será a refringência. Vamos lá, as leis da refração. A primeira lei é muito parecida com a da reflexão. Então, o raio incidente, a normal e o raio refratado são coplanares. Então, eu não sei se ficou muito claro na outra, porém, eles são coplanares, significa que eles estão no mesmo plano. O que isso quer dizer? É muito mais simples do que parece. É como se você desenhasse uma reta num papel e depois no outro desenhar normal, é algo do tipo. Isso quer dizer que eles estão no mesmo plano, então eles não estão tipo um atrás do outro, algo do tipo. Eles estão ali desenhados numa folha e é tudo certo. Eles estão no mesmo plano, no mesmo nível, como se fosse, entre aspas. A segunda lei é a lei de Snell-Descartes. Então, calma. Lembra que eu falei que basicamente o raio incidente e o raio refletido, na verdade, terão os mesmos ângulos. Então, aqui na refração não será essa mesma relação tão direta, porém eles serão proporcionais. Por isso há essa continha aqui. Então, o seno do raio incidente sobre o seno do raio refratado é igual à velocidade. Então, há essa relação entre o seno, a velocidade e o comprimento de onda. Aqui, por exemplo, temos um raio refratado. Aqui ele entrou em 60 graus e aqui há uma diminuição do raio para 40. Então, aqui, uma relação entre eles aqui podemos utilizar essa fórmula em que você pode ver que eles são sim proporcionais. Isso vai depender da refringência. Então, como é que a gente vai colocar isso em outra forma? Para calcular os senos quando não tivermos por exemplo, aqui, vamos pegar do ar e da água. Então, a água vai ter N igual a 1,33, esse N é a refringência, o seno de 40, e o ar terá o seno de 60 graus, e a refringência ainda não temos. Como calcularemos? Utilizaremos esta fórmula aqui, calma, não se assuste. Então, por exemplo, na parte do ar. Então, o raio que incide. Então, vamos lá. Temos o N, a refringência do ar? Não temos. Mas temos o seno de 60. Então, substituiremos aqui por seno de 60 igual a
N de 2, que será o N da água. 1,33 vezes o seno de 40. Quando serão números senos que não são notáveis, não estão na tabelinha dos notáveis, o exercício pode tanto te dar o resultado quanto te calcular e dar um dado aproximado da própria questão. E aqui temos a refração em ondas. Como é que a refração em luz se relaciona com as cordas? Enfim, também confuso. Então, aqui nós estamos estudando os raios da luz, que também é um tipo de onda. E aí, agora como a gente faz isso em cordas? Vamos lá. Lembra que eu falei da densidade de uma corda lá no início da aula? Então, aqui nós podemos ver que a densidade dessa corda azul, ela é menor do que a densidade dessa corda cinza. Acho que é cinza, né? Ok, e quando é uma onda transversal, né? E quando você dá um pulso nela, isso será o pulso incidente. E depois aqui será o pulso refratado. Então, calma aí, como é que isso aconteceu? Você vê que o movimento em que começa aqui numa corda menos densa, ela terá esse sentido, enquanto vier de uma corda mais densa, terá inversão de fases. E, gente, é isso aí por hoje, né, pelo menos. Muito obrigada por terem assistido, espero que tenham entendido. Deixem dúvidas no chat, eu vou deixar esse slide aqui, o link dele, na descrição. E caso vocês tenham alguma dúvida, por favor, mandem. Obrigada.